Como dar feedback de maneira dialógica. No vídeo da semana passada, eu contei para vocês a definição de diálogo que eu trabalho, uma definição possível dentre as várias que existem, e no vídeo de hoje quero compartilhar uma aplicação possível, uma situação concreta em que o diálogo se faça presente. E para isso, nada melhor do que uma situação que eu vivi recentemente, algo que aconteceu comigo para exemplificar. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas outras redes sociais. Muito bem, para quem me acompanha ou para você que está chegando agora, esse canal ele é recém-nascido, tem os seus poucos vídeos ainda lançados. Esse é o nosso quarto vídeo. E para poder divulgá-lo, eu tenho disseminado os vídeos nas minhas redes sociais, para amigos, familiares, conhecidos, alunas, alunos e quem mais tem interesse. E com isso, tenho recebido alguns feedbacks. Tenho recebido elogios, incentivos e sugestões, de melhorias. E uma dessas sugestões me chamou bastante atenção pela forma como ela foi construída, pela forma como ela veio escrita. E é essa sugestão, esse feedback que eu quero analisar aqui com vocês. Quero ler para vocês e comentar para a gente aprender alguns pontos, tirar alguns aprendizados em relação ao diálogo. Então, vamos lá. Essa mensagem, então, foi uma mensagem de WhatsApp que eu enviei para uma pessoa, o vídeo, o link do vídeo. Ela me retornou dando os parabéns, desejando sucesso e disse o seguinte, que é o trecho que nos interessa. É normal ter música de fundo? Escuto muita coisa no YouTube e no seu vídeo me distraí muito com a musiquinha. Não sei se estava alta ou se realmente não tem nos outros vídeos. Geralmente palestra e podcast não tem. Imagino que você tenha buscado referências para isso, mas talvez tenha ficado muito alto. Antes de começar a análise, eu abro um parênteses aqui para dizer que tomei a liberdade de imprimir o tom da fala da pessoa, porque afinal de contas é um texto escrito de mensagem do WhatsApp, então não tem o tom. Mas vamos lá ao que interessa. O primeiro ponto aqui que chama atenção e que é muito importante para o diálogo é que a fala começa com uma pergunta. A pergunta é normal ter música de fundo? E por que isso é muito importante? A pergunta traz em si o desejo da pessoa de nos ouvir. Então, começar com uma pergunta, ou não necessariamente começar, mas em algum momento da nossa fala ter uma pergunta que mostre o nosso desejo genuíno de ouvir o outro, é muito importante. Ao invés da gente só emitir a nossa opinião, o nosso juízo, o nosso parecer, sem querer saber o motivo que levou os outros, nesse caso aqui em específico, que me levou a colocar a música de fundo que talvez você esteja ouvindo agora nesse vídeo enquanto eu falo. Muito bem, o segundo ponto é quando a pessoa começa a explicar o motivo pelo qual ela está perguntando. Então ela diz, escuto muita coisa no YouTube e no seu vídeo me distraí muito com a musiquinha. Aqui eu quero destacar duas palavrinhas, expressões que a pessoa usou que são bastante interessantes. A primeira é escuto e a segunda me distraí. Aqui tem um elemento também bastante importante do diálogo, que é a utilização da primeira pessoa do singular, o eu. Isso é bastante interessante e importante no diálogo porque nos ajuda a evitar generalizações. Aquelas falas que imprimem um sentido de que aquilo que faz sentido para mim não faz sentido só para mim, faz para todo mundo. Quer ver? Essa mesma frase, escuto muita coisa no YouTube e no seu vídeo me distraí muito com a musiquinha. Essa pessoa poderia ter dito, no seu vídeo a musiquinha distrai muito. Como não tem o sujeito, como a pessoa não se colocou aqui, não disse o eu, pode dar a impressão, pode estar implícito nessa frase que eu acabei de criar,
que a musiquinha distrai não só a pessoa que está me dando feedback, mas toda e qualquer pessoa. Todo mundo que ouvir o meu vídeo provavelmente vai se distrair com a música. E isso não necessariamente é verdade. Talvez você que está ouvindo aqui até goste da musiquinha, né? Pense de maneira oposta ao que está aqui. E por isso que colocarmos-nos enquanto primeira pessoa, né? Colocar a nossa visão, dizer que eu me distraí, como a pessoa fez, é bastante interessante, porque mostra que é algo particular, que é algo que faz sentido para ela, mas que não necessariamente faz sentido para outras pessoas. E tem algo aqui que é o terceiro ponto que eu quero contar para vocês, que é a explicitação da experiência pessoal dessa pessoa, né? Então, quando ela fala que escuta muita coisa no YouTube, que geralmente as palestras e podcasts que ela assiste e ouve não tem musiquinha de fundo, ela está contando o quê? Que com base nas experiências que ela teve até agora, ela não reparou a existência de musiquinhas e isso trouxe um estranhamento para ela, né? Incomodou, que foi essa distração, atrapalhou para ela. Então, esses 3 pontos são muito importantes, porque fazer a pergunta para ouvir o outro, que depois eu respondi, falar na primeira pessoa do singular, que mostra a nossa experiência particular, e contar as nossas experiências, histórias que estão ligadas àquele aspecto específico. Então, no caso, os podcasts que eu vi, os vídeos que já viu, as palestras que já viu no YouTube, me ajudam a entender essa pessoa, me ajudam a entender o incômodo dela, o porquê que ela ficou incomodada, e assim eu pude responder com bastante tranquilidade. E não tomei essa sugestão enquanto uma sugestão que veio carregada de uma crítica não construtiva, de uma crítica, não sei, que de alguma forma trouxesse algum incômodo para mim. E a gente depois foi bater um papo. Alguém poderia dizer, poxa, mas essa é uma pessoa conhecida, uma pessoa que você, né, que é um amigo de longa data, mas isso não necessariamente faz com que a gente seja mais ou menos dialógico. Inclusive, talvez com pessoas mais próximas, familiares, amigos, seja mais fácil a gente ser não dialógico. Exatamente por essa nossa intimidade, a gente pode atropelar o outro, né? Falar às vezes aquilo que veio na cabeça de imediato, sem tomar o cuidado de usar estratégias ou técnicas para dar um feedback dialógico. Para dar o resumo do nosso vídeo aqui, que eu acho que é sempre importante para fazer, 3 pontos importantes para a gente conseguir utilizar o diálogo no dia a dia, em especial na hora que a gente vai falar com a outra pessoa, em que a gente vai dar um feedback sobre qualquer coisa, sobre opinião política, sobre uma atividade que a pessoa está fazendo no trabalho, sobre algo que a pessoa está fazendo dentro de um relacionamento amoroso, enfim. 3 coisas importantes, então. Lembrar que a pergunta nos ajuda bastante a ouvir o outro e, portanto, não se apegar às nossas suposições, às nossas posições, sem ter abertura para ver se elas estão equivocadas. O segundo ponto é falar sem generalizar, falar na primeira pessoa do singular. E o terceiro, contar para o outro por que a gente está expondo a nossa opinião daquele jeito. Por que a gente está sentindo o que a gente está sentindo e, portanto, permitir que o outro nos entenda. E para terminar esse vídeo, quero saber então, aproveitar essa situação e pedir que vocês comentem aqui o que estão achando, né, desse ponto em específico, da musiquinha, ou de outros quaisquer pontos, tanto técnicos da edição do vídeo, quanto do conteúdo que a gente está trazendo aqui. Se vocês têm elogios, se vocês têm sugestões, e já os desafio a tentarem escrever essas sugestões de maneira dialógica. Até a próxima!